Uma saudação muito especial a todos e a todas. Essa noite nós vamos ter uma aula muito especial. Nós vamos tratar de um assunto muito importante para todos os policiais militares que executam fiscalização de trânsito. Nós vamos falar sobre as categorias de habilitação. Para falar sobre as categorias de habilitação, é necessário saber se você conhece todas as categorias vigentes no Brasil. Atualmente existem 5 categorias divididas de acordo com o tipo de veículo que pode ser dirigido e uma autorização para a condução de ciclomotores, a ACC. As 5 categorias de CNH e a ACC abrangem todos os veículos que podem ser conduzidos no Brasil. Mas você sabe o que cada categoria permite dirigir? Inicialmente vamos ver alguns conceitos importantes do Código de Trânsito Brasileiro. No seu artigo 141, parágrafo 1º, ele traz que a autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal ficará a cargo dos municípios. E todos nós sabemos que os municípios não emitem essa autorização para condução dos veículos de propulsão humana, nem tampouco para os veículos de tração animal. E o anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro traz o conceito de bicicleta como sendo veículo de propulsão humana dotado de 2 rodas, não sendo para efeito do CTB similar à motocicleta, motoneta ou ao ciclomotor. O artigo 134A do CTB fala que o CONTRAN especificará as bicicletas motorizadas e equiparados não sujeitos a registro, licenciamento e ao emplacamento para circulação nas vias terrestres. E também, por causa disso, não é necessária documento de habilitação para a condução desses veículos, a não ser que o município emita essa autorização. O CONTRAN, por meio da Resolução 842 de 2021, regulamentou os requisitos para que as bicicletas elétricas sejam equiparadas às bicicletas comuns. E quais são esses requisitos? Excetuam-se da definição de ciclomotor a bicicleta dotada originalmente de motor elétrico auxiliar, bem como aquela que tiver o dispositivo motriz agregado posteriormente à sua estrutura, sendo permitida a circulação em ciclovias e ciclofaixas, atendidas às seguintes condições: potência máxima nominal de 350 watts, velocidade de 25 km por hora, serem dotadas de sistema que garanta o funcionamento do motor somente quando o condutor pedalar, não dispor de acelerador ou de qualquer outro dispositivo manual de variação de potência. Então, estas bicicletas dotadas de motor elétrico, quando dentro desses requisitos, são equiparadas às bicicletas para efeitos de circulação nas vias terrestres abertas à circulação pública. Então, não exigem registro, emplacamento, licenciamento e nem tampouco habilitação por parte dos seus condutores. Estes ciclos elétricos equiparados à bicicleta deverão circular com os seguintes equipamentos obrigatórios: estarem dotados de indicador de velocidade, campainha, sinalização noturna dianteira, traseira e lateral, espelho retrovisores de ambos os lados, pneus em condições mínimas de segurança e os seus condutores devem utilizar obrigatoriamente um capacete de ciclista. Também a Resolução 842 nos traz alguns conceitos sobre outros tipos de veículos, outros equipamentos que também circulam nas vias abertas à circulação pública. São esses tipos de equipamentos que eu trago nas imagens para vocês. São os chamados equipamentos de mobilidade individual autopropelidos. Os equipamentos de mobilidade individual autopropelidos é permitida sua circulação somente em áreas de circulação de pedestres, ciclovias e ciclofaixas, atendidas às seguintes condições: primeiro, velocidade máxima de 6 km por hora em áreas de circulação de pedestres, velocidade máxima de 20 km por hora em ciclovias ou ciclofaixas, uso de indicador de velocidade, campainha, sinalização noturna dianteira, traseira e lateral incorporadas ao equipamento, e esses equipamentos deverão ter dimensão de largura e comprimento iguais ou inferiores à de uma cadeira de roda, especificadas na NBR 9050 de 2004. A NBR 9050 de 2004 traz as dimensões de uma cadeira de roda, as quais serão equiparados aos equipamentos individuais de mobilidade autopropelido. Então são estas dimensões de comprimento e largura que são usadas como referência: 1,20 m de comprimento
e 80 centímetros de largura. Então, se os equipamentos de mobilidade individual atenderem essas dimensões, são considerados para efeitos de CTB equipamentos de mobilidade individual autopropelidos e, portanto, não necessitam de registro, emplacamento, licenciamento, nem tampouco exige-se dos seus condutores documento de habilitação. Caberá aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios, no âmbito das suas circunscrições, regulamentar a circulação desses equipamentos de mobilidade individual autopropelidos e das bicicletas elétricas nas suas vias terrestres abertas à circulação pública. Para efeito de exemplo, eu trouxe lá o decreto 20.103 do município de Florianópolis, que dispõe exatamente sobre a circulação desse tipo de veículo nas vias terrestres abertas à circulação pública de Florianópolis. Para efeitos de CTB, então, pessoal, a autorização para a condução de ciclomotores, nós vamos ver qual é o conceito de ciclomotor, então, trazido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Ciclomotor, veículo de 2 ou 3 rodas, provido de motor a combustão interna, cuja cilindrada não exceda 50 cm3, ou de motor de propulsão elétrica com potência máxima de 4 kW e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda 50 km por hora. Então nós temos o conceito de ciclomotor trazido pelo CTB. Uma observação relacionado com os conceitos que nós acabamos de ver. Veículo de 2 ou 3 rodas provido de motor de combustão interna até 50 cm3 será considerado um ciclomotor. Veículo de 2 ou 3 rodas com motor de propulsão elétrica de potência máxima de até 4 kW está dentro do conceito de ciclomotor. Só que nós vimos que as bicicletas elétricas com motor com potência máxima de até 350 watts, com velocidade máxima emitida pelo fabricante de 25 km por hora, que não dispõe de acelerador e que o funcionamento do motor somente se dá com o condutor pedalando, tá? Se equiparam às bicicletas comuns. Tá? Então nós temos, quando da motorização elétrica, o ciclomotor se dará somente, a classificação de ciclomotor se dará somente quando equipado com motor elétrico, se dará somente quando a potência desse veículo de 2 ou 3 rodas tiver entre 350 watts e 4 kW. O veículo exceda 25 km por hora até 50 km por hora de velocidade máxima de fabricação. Não, o dispor ou não de pedais, mas que não importa se o condutor estará pedalando ou não para sua circulação. E ele vai dispor de acelerador ou de variador de potência manual. Tá? Então, para os veículos a combustão, até 50 cm3 e até 50 km por hora de velocidade máxima definida pelo fabricante, todos eles serão considerados ciclomotores. Para os veículos de propulsão elétrica, nós temos algumas exceções. Então, até 350 watts, até 25 km por hora, dispõe de pedais para funcionamento em conjunto com o motor e não dispõe de acelerador, esses ciclos serão considerados equiparados à bicicleta comum. Se eles têm mais de 350 watts até 4 kW, velocidade máxima entre 25 km por hora e 50 km por hora, dispõe ou não de pedais e dispõe de acelerador ou de variação manual de potência, estes serão equiparados a ciclomotores. Então, para efeitos de condução, é exigido a ACC a todos os que se enquadram no conceito de ciclomotores e as bicicletas dotadas de motor elétrico auxiliar, bem como aquelas que tiveram esse motor elétrico incorporado à sua estrutura, que se verifique as situações: potência superior a 350 watts, velocidade máxima superior a 25 km por hora, funcionamento do motor sem a necessidade do condutor pedalar e dispor de acelerador ou de qualquer outro dispositivo de variação de potência. Então, os ciclomotores e as bicicletas com motor elétricos, com os requisitos apresentados na tabela, o condutor é obrigatório apresentar o documento de habilitação conhecido como ACC, Autorização para a Condução de Ciclomotores. Tá?
Então nós vemos esses tipos de veículos, pessoal, todos eles obrigatoriamente precisam de autorização para a condução de ciclomotores e também necessitam de registro, emplacamento e licenciamento no órgão de trânsito estadual, no Detran. Tá? Então todos os veículos movidos a combustão, com motor a combustão até 50 centímetros cúbicos e que tem até 50 km por hora de velocidade máxima, necessitam de ACC para condução nas vias terrestres abertas à circulação pública. Aí nós vemos, por exemplo, pessoal, a seguinte situação. Um triciclo elétrico com 800 watts. É necessário ACC ou não? Sim, pessoal. Nós vimos que os veículos equiparados às bicicletas comuns têm até 350 watts de potência. Se ele possui mais de 350 watts, ele já é equiparado a um ciclomotor, até 4 kW de potência. Então, este veículo trazido aí nesta propaganda, triciclo elétrico com 800 watts, ele está equiparado a um ciclomotor e, para tanto, precisa da habilitação para condução, a ACC, bem como também exige-se registro, emplacamento e licenciamento desse veículo para circulação. Outros exemplos de veículos elétricos, pessoal, que também exigem que o condutor porte a sua ACC e também registro, licenciamento e emplacamento. Então nós temos um veículo elétrico com potência de 1.800 watts, um outro scooter elétrico muito comum aí de circulação que nós verificamos aí nas vias terrestres, esse scooter elétrico com potência de 1.000 watts, um patinete elétrico com potência de 1.000 watts. Todos estes veículos se equiparam ao conceito de ciclomotor, exigem ACC no mínimo para sua condução, tá? E também exige-se destes veículos registro, emplacamento e licenciamento no órgão executivo de trânsito do estado, que é o Detran. Tá? Aí nós vemos, por exemplo, pessoal, nós podemos constatar, por exemplo, um veículo como esse. Tá? Aí nós, em uma busca aí pela internet, nós verificamos que se trata dessa HPC Scout Pro. Tá? Então, uma bicicleta elétrica que dispõe de um motor elétrico com alguns modelos de potência, 750 watts, 1.500 watts, 2.000 watts e 2.500 watts. Então, a potência desse motor, como ela está entre 350 watts e 4 kW, se enquadra no conceito de ciclomotor. Mas, temos um pequeno problema aí. A própria propaganda do fabricante indica que este veículo com motorização elétrica atinge 72 km por hora. Então ele já não se enquadra mais no conceito de ciclomotor. Nós vimos que o conceito de ciclomotor, veículo provido de motor a combustão até 50 centímetros cúbicos e veículo provido de motorização elétrica com potência entre 350 watts e 4 kW. Mas ambos têm que ter velocidade máxima emitida pelo fabricante de 50 km por hora. Então, este veículo identificado na imagem, pessoal, ele não entra mais na definição de ciclomotor. Como ele ultrapassa os 50 km por hora, ele já se enquadra na categoria de motocicleta. Tá? Temos outro exemplo também, pessoal. Temos ali um veículo similar a uma bicicleta que teve um motor a combustão incorporado à sua estrutura. Nós verificamos aí nessa propaganda que este motor incorporado à estrutura deste veículo similar a uma bicicleta possui 80 centímetros cúbicos, 80 cilindradas. Então, este veículo, pessoal, que teve um motor a combustão incorporado à sua estrutura e esse motor a combustão ultrapassa os 50 centímetros cúbicos, esse veículo não se considera mais um ciclomotor, e sim uma motocicleta. Tá? Então, esse veículo, mesmo que similar a uma bicicleta, como ele possui uma motorização de 80 centímetros cúbicos, este veículo, para definição e para efeitos de CTB, é considerado uma motocicleta. Outro exemplo, pessoal, nós temos aí um scooter BMW C Evolution e nós verificamos que ele possui um motor de 35 kW.
Da mesma forma, como ele ultrapassa a potência máxima permitida para um ciclomotor, que é de 4 kW, ultrapassa muito a potência exigida máxima para um ciclomotor, este scooter é considerado uma motoneta. Tá? Nós sabemos também que a diferença, para conhecimento de todos, a diferença entre motoneta e motocicleta é a posição do condutor para conduzir o veículo. Tá? O veículo que é conduzido na posição sentada é a motoneta. Quando o veículo é conduzido na posição montada, é a motocicleta. Então a diferença entre motoneta e motocicleta é a posição do condutor. Então, pessoal, quando nós temos um condutor habilitado para autorização de condução de ciclomotores, nós temos aí um exemplo de um documento físico, né, no qual um permissionário é habilitado na ACC, e nós trouxemos também um exemplo quando ele apresenta a CNH digital. Então, nós consultando os sistemas informatizados, nós verificamos que para identificar a ACC no sistema de fiscalização, ela aparece como X. Tá? Então, para efeitos de fiscalização da ACC em aplicativos digitais, no caso aí o Fiscalização Denatran, nós vamos encontrar como correspondente à ACC a definição, a letra X, no equipamento de fiscalização, ali no caso do tablet. E aí, pessoal, nós vamos passar então a CNH. Então, para os condutores habilitados na categoria A, com PPD ou com CNH, então com permissão para direção ou com a Carteira Nacional de Habilitação na categoria A, quais são os veículos que podem ser conduzidos por estes condutores? São os veículos automotores e elétricos de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral, ou semi-reboque especialmente projetado para o uso exclusivo desse veículo. Tá? Então, podem conduzir veículos nas vias terrestres abertas à circulação pública, com PPD e CNH da categoria A, os que estão conduzindo veículos automotores e elétricos de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral, conhecido por sidecar, ou um semi-reboque especialmente projetado para o uso desse veículo. Também podem conduzir os condutores habilitados na categoria A todos os veículos abrangidos pela ACC. Tá? Então, todos aqueles ciclomotores que nós vimos lá que exigem a ACC, o condutor habilitado na categoria A com CNH ou PPD pode conduzi-los também. Tá? Essa CNH de categoria A não se aplica aos quadriciclos. Por quê? Porque ela é específica para veículos de 2 ou 3 rodas e os quadriciclos possuem 4 rodas. Então são esses os veículos conduzidos pela categoria A, pessoal. Nós temos uma motocicleta com equipamento lateral, conhecido por sidecar, nós temos um triciclo de cabine aberta e temos uma motoneta que se conduz na posição sentada, diferente da motocicleta que se conduz na posição montada. Também são permitidos a condução com CNH ou PPD na categoria A, os triciclos. Os triciclos também podem ser invertidos, né, pessoal? O eixo com 2 rodados pode estar na dianteira do veículo, o veículo possui 3 rodas, bem como é permitida a condução de veículos da categoria A quando eles tracionam um reboque especialmente projetado para serem engatados a motocicletas ou motonetas. Tá? Então, para esses veículos, se exige a categoria A de habilitação. Também se exige a categoria A de habilitação aos triciclos de carroceria fechada. Então, todos aqueles veículos de 3 rodas que possuem cabine fechada, conforme esses veículos estão previstos lá na Resolução 129 de 2001, para estes veículos, também se exige do condutor a categoria de habilitação A. Muito embora eles tenham uma condução similar aos automóveis, por estes veículos possuírem 3 rodas, eles se enquadram no conceito de veículos permitidos para circulação com a categoria
A, tá?